Olá, boa noite, eu sou a Juvândia Moreira. Nós estamos começando mais um Momento Bancário e debatendo hoje a campanha nacional dos bancários e o calendário da campanha. Então, no último dia 5, a gente teve a mesa de negociação, os bancos apresentaram uma proposta, aliás, uma proposta que eles dizem ser uma proposta definitiva, uma proposta para fechar, mas que nós, do comando, e certamente nós vamos conversar hoje com os coordenadores de regionais, vamos falar um pouco da organização desse calendário, das regionais. Vamos conversar um pouco sobre também a reação dos bancários quando receberam essa notícia da proposta que os banqueiros fizeram na mesa de negociação. É uma proposta que não tem aumento real, né? Portanto, nosso ponto de vista é uma proposta muito ruim, porque o lucro dos bancos continua acontecendo e sempre mais altos. A gente tem aí os 6 maiores bancos com lucro líquido de cerca de 30 bilhões de reais, ou seja, muito dinheiro. Todos os estudos, né? Economática, por exemplo, só tem um estudo da América, que compara os bancos da América Latina e nos Estados Unidos, e os 3 maiores bancos brasileiros estão figurando como os 3 primeiros da lista. É Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Aí você vê lá na lista também o Santander, não, né, nos primeiros, mas na lista. E certamente quando a gente olha o resultado dos bancos, a gente sabe que os bancos têm, inclusive, total condição de fazer uma proposta condizente com o que os bancários reivindicam e com o que os bancários, com o esforço dos bancários. Então, para conversar um pouco nesse primeiro bloco, é importante entender que o sindicato tem cerca de 140 mil bancários na base. Nós temos vários municípios, né? Não é só o município de São Paulo, mas a gente tem também Osasco, Barueri, né? E outros municípios aí na nossa base. E por isso que o nosso sindicato é dividido em 7 regionais, para que o sindicato seja mais próximo de você, mais próximo dos bancários. E a gente tem, cada regional tem um coordenador ou uma coordenadora. E a gente vai conversar aqui com os coordenadores dessas 7 regionais. E nesse primeiro bloco, nós vamos falar com Maria Helena Francisco, que é coordenadora da Regional Sul, é bancária do Itaú. Boa noite, Helena. Boa noite, Juvândia. Eu sou Maria Helena Francisco, trabalho na Regional Sul, coordeno cerca de 16 mil bancários, né, ali na base de Santo Amaro. Então, que ela abrange de Ibirapuera até Palheireiros, né, nós estamos quase com divisa. É uma regional geograficamente bem extensa, né? Bem extensa, cerca de 440 locais de trabalho. Nós temos 3 grandes concentrações do Banco Santander, Casa 1, Casa 2, Casa 1, Casa 2 e Casa 3. E a gente é bem extenso, né? O trabalho a gente faz dia a dia e assim, com os bancários. Muito bem, daqui a pouco a gente fala de novo aqui com a Helena e entende um pouco qual foi a reação dos bancários da Zona Sul quando viram essa proposta que os banqueiros fizeram. Porque a proposta, além de não ter aumento real, a PLR praticamente não muda, né? Tem a correção só nesses tetos, né? Nesses números, que são corrigidos pelos 6%. Ou seja, se você considerar o peso disso na distribuição do lucro, nós vamos continuar recebendo cada vez menos, né? Ficando cada vez uma parte menor do lucro. A gente também não tem nada para saúde e condições de trabalho, para segurança, problema do emprego, das demissões, em especial demissões dos bancos privados, né? Aí a gente também vai falar agora com o coordenador da regional, aqui nesse bloco, com o coordenador da regional Osasco, que é Osasco, que região, pegam vários municípios, ele vai falar um pouquinho da regional que ele coordena, que é o Felipe Castro. Boa noite, Felipe. Felipe que é bancário do Banco do Brasil, é dirigente sindical. Oi, boa noite, Juvândia. Como você já disse, me chamo Felipe Castro, sou funcionário do Banco do Brasil há 11 anos e atualmente estou coordenando lá a Regional Osasco do sindicato. A Regional Osasco ela é a regional que pega os demais municípios que compõem a base do nosso sindicato. Eu vou até lê-los aqui para que eu não esqueça nenhum. Seria Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. Ufa! Vocês viram que são muitos municípios. A gente tem
além de Osasco, mais outros 15 municípios, o que acaba sendo uma região bastante difícil de ser percorrida. Apesar de não ter um número muito grande de bancários nas regiões, nas cidades que compõem a região... Bastante, ele não, a sede sim. do Bradesco fica Exatamente. lá em Osasco, né? Cidade de Deus. Não, então, é difícil a gente compor tudo, mas assim, em Osasco, como você bem lembrou, Giovanni, está localizada lá a Cidade de Deus, que é a matriz do Bradesco e tem, assim, milhares de bancários, sendo um dos pontos mais importantes aí para a nossa categoria e principalmente agora nesse momento de mobilização da greve, um ponto muito importante também. Então você falou uma coisa aí, Felipe, greve. Então, lembrando aqui que o calendário é Assembleia dia 12, e a gente tem que chamar os bancários para ir para a Assembleia, né? Ok. Felipe e Helena. E eu queria que vocês falassem como é que o bancário da Zona Sul, se ele quiser ir para a Assembleia, como é que ele tem que fazer? O sindicato vai colocar vans à disposição e como é que ele faz para pegar essa van lá na Zona Sul? E também queria que o Felipe falasse dessa organização lá em Osasco, como é que o bancário faz. Queria que vocês reforçassem aqui a importância dos bancários participarem dessa Assembleia e lembrar que a Assembleia, né, nós estamos indicando que a greve se inicia a partir do dia 19. Então, eu queria que vocês falassem um pouco agora. Sou bancária da Zona Sul, quero participar da Assembleia e, né, vou sair lá da agência, vou sair do banco. Helena, vocês marcaram o ponto de encontro, como é que ele faz? Então, quem é bancário da Zona Sul, olha, nós ficamos localizados na Avenida Santo Amaro, 5.914, temos vans disponíveis para os bancários, ligando no nosso telefone 5102-2795 e também, Juvândia, a gente tem vans já disponível para algumas concentrações. E os bancários que quiser, nós temos pelo menos 5 vans disponíveis. O bancário que quiser ligar para nós, está à disposição dos bancários a vir à Assembleia no dia 12, que seria a nossa primeira Assembleia referente. Teria que ligar na regional e combinar o horário Combinar. E ver também se lá próximo da região dele está saindo alguma van, van. você tem que ir até a regional. Né? Exatamente. Nós vamos estar à disposição e buscando o bancário no seu local, porque é como uma região extensa, né? Já bem diz, que é da Ibirapuera até Palheireiros, então às vezes fica dificultando ao trajeto, A né? Regional Sul, ela emenda com a Regional Paulista. Então, ali o SEIC, por exemplo, Jabaquara, já é da Regional Paulista, Exatamente. Não é da Regional Sul. Exatamente. A nossa distribuição não é... Às vezes o pessoal confunde e acha que é a distribuição da cidade, né? Zona Norte, Sul, Leste, Oeste. Ela é mais ou menos assim, né? Está lá no nosso estatuto, essa distribuição geográfica. É uma forma de chegar mais próximo dos bancários e das bancárias. E, Felipe, e o pessoal que mora em Juquitiba? Ele vai ter que ir lá na Regional Osasco? Não, Giovanni, de jeito nenhum. A gente, como a gente sempre faz, já é de praxe na regional, a gente sempre tem as vans que saem da regional e as vans que saem da Cidade de Deus. Caso o bancário esteja em outro município e tenha interesse em ir até a Assembleia, basta ele ligar para a nossa Regional Osasco, 3682-3060, falar com a Kátia e aí então enviaremos uma van até a cidade desse bancário. E muito importante também, após a Assembleia, essa van traz Volta o bancário... pra cidade Exato, dele, porque isso é importante, muitas vezes a pessoa, como você disse, sai lá de Juquitiba ou de Cotia e ela fala, não, tudo bem, eu vou até a Assembleia, mas depois para mim voltar. Então a van traz de volta a pessoa para a cidade ou, no caso que ocorre muito, Giovanni, a pessoa às vezes trabalha num município e reside em outro. Então ela vai com uma van, por exemplo, de Cotia, mas acaba retornando na van que vai até Osasco. Então a gente também pode fazer esse planejamento porque com ele os mora, bancários. né? Claro. Exatamente. Aí ele, em vez de ele ter que voltar para outra cidade, ele volta já para a cidade onde ele reside. E assim, gostaria de também lembrar os bancários que a participação na Assembleia aí é muito importante, pois ali na Assembleia é onde a gente vai decidir o futuro da nossa campanha, o futuro do nosso emprego, consequentemente o futuro da nossa vida aí no próximo período, Claro, né, Giovanni? né? Então, assim, e mais importante que participar da Assembleia também é acatar a decisão da Assembleia. Porque Depois ajudar na regional a não, fazer com a certeza. greve, né? Porque nós Passo estamos a passo. indicando e defendendo a greve. Porque Sim. tem um bancário que ele fala assim, olha, a gente pede para o pessoal mandar perguntas, né? Antes do programa e até durante, se você quiser mandar sua pergunta, sua consideração aqui pra gente, que é importante, né? É uma conversa, é um debate. Aí tem um bancário que mandou e falou assim, ó,
Se continuar como está, teremos que fazer greve mesmo. A proposta de aumento é vergonhosa. É isso que o bancário lá de Osasco está falando? Ninguém ficou satisfeito, né, Giovanni? Todo mundo viu que é Claro, essa né? proposta aí que a pessoa quer aumento, né? A inflação, a gente acredita que a reposição da inflação não é uma coisa que já tem que ser assim. Tem que fazer, né? Exatamente, não é uma conquista, é uma coisa que já tem que ser dado antes da campanha. Então, eu acredito que assim, não só eu, como os bancários da região, estão vendo que a campanha começa agora. Temos a inflação, que já é um dado que já teríamos no início. Agora vamos atrás do aumento real. E, Giovanni, uma preocupação que o pessoal tem muito lá também na região é que além do aumento, tomando um pouco aí a frase que era usada nos protestos de junho, o pessoal está falando, não é só pelo aumento, não é só pelo aumento real. Mas o que mais que pega? Principalmente as condições de trabalho, Giovanni. O pessoal tem falado muito para mim que o mote da campanha desse ano tem que ser o seguinte: mais bancários e menos metas. É isso que o pessoal quer. Mais gente para ajudar e menos meta pressionando. Por conta da sobrecarga, né? Sim. Da pressão que tem. Exatamente. A falta de funcionários, em especial nas agências, né? Sim, sim. Lá na nossa regional Osasco, a gente tem a maioria é agência, né? O único que vai ter departamentos é o Bradesco, que tem a Cidade de Deus, e o núcleo lá em Alphaville. Mas, principalmente nas agências, falta muita gente. E as metas são gigantescas, né? Abusivas, isso. Ô, Helena, e na Sul também o pessoal reclama das condições de trabalho? Além de tudo, os bancários da Sul estão indignados com essa proposta que o Felipe já colocou, que infelizmente a inflação já vem normalmente, que é de praxe, né? Mas assim, as condições de trabalho no local de trabalho está muito ruim, falta funcionário, né? E assim, menos meta, mais saúde, porque... Isso a gente falou muito na mesa de negociação, é importante vocês reforçarem aqui, a gente falou muito isso, nós passamos um dia e meio só discutindo as condições de trabalho, né? Falando das metas, da pressão, aquela cobrança diária e às vezes gente que recebe, sei lá, tem depoimento de gente que recebeu 15 torpedos no mesmo dia, tem gente que recebe e-mail de madrugada, tem que fazer teleconferência de manhã, teleconferência à tarde, e o cara te xinga na audioconferência, né? O cara tá lá num regional, junta várias agências e faz uma audioconferência, ele tá falando, ô Helena, você tá mal, hein, Helena? Não deu nada, sua meta tá... Então ele fica tua agência, né, tá com problema. Já lembrando fica isso te que você falou, que é uma coisa muito ruim aí para a saúde do trabalhador também. E eu, assim, presenciei isso quando eu fui fazer a base, o bancário, eu vi essa teleconferência, realmente acontece. Um regional do Rio de Janeiro fazendo isso com os bancários aqui, né? Fazendo e xingando e as pessoas sobre as metas que tem. E assim, é muito ruim. A condição de trabalho está muito ruim para nós, né? E assim, o bancário, ele está indignado com essa proposta e as condições de trabalho nenhuma. Então, o lucro que esse banco vem tendo, né, no sistema financeiro brasileiro, e aí não tem nenhum tipo de condição de trabalho para o trabalhador nosso bancário. É verdade. Bom, gente, o tempo passa rápido e acabou o primeiro bloco. E no segundo bloco nós vamos contar com coordenadores de outras regionais, né? Como eu falei no começo, nós temos 7 regionais. A gente vai voltar com mais 2 coordenadores, depois a gente continua nossa conversa. Regional Sul, Regional Osasco, fica aí o convite para todo mundo, né? A convocação para vir para a Assembleia, né? Aprovar o nosso calendário, é um calendário nacional, é importante estar todo mundo unificado nesse calendário e é importante a gente também, vocês ajudarem, né? Os bancários e bancárias dessas regionais, ajudarem os coordenadores de regionais, né? Toda a diretoria, os militantes, ajudarem a fortalecer a greve nessas regiões. Não é isso? Sim. Gente, boa noite. Obrigada, a gente volta no Giovana. próximo bloco. Okay. Bancários de todo o Brasil estão unidos na campanha nacional para cobrar avanços econômicos e melhores condições de trabalho. A categoria quer 5% de aumento real de salários, além de valorização no piso e PLR maior, com pagamento de parcela adicional. A categoria também reivindica aumento dos vales refeição, alimentação, da 13ª cesta e do auxílio creche babá, no valor de um salário mínimo mensal para cada. O fim das metas individuais e abusivas também tem destaque na luta dos bancários.
assim como o fim das demissões em massa e mais contratações. O mote da campanha deste ano é Vem pra Luta, Vem. O setor da economia que mais lucra no país tem todas as condições de proporcionar melhores condições de trabalho e salário à categoria. A nova programação da TVB, a TV dos Bancários, já está no ar, com a volta do Momento Bancário com a presidenta uma vez por semana e a estreia do Contraponto, programa de debates com blogueiros mediado por Juvândia Moreira, toda a primeira segunda-feira do mês. Estes 2 programas marcam a fase renovada da TVB, que agora possui estúdio próprio com equipamentos mais modernos e cenários novos, de onde serão gravados programas que vão ao ar pelo site do sindicato. Futuras produções como o Jornal dos Bancários e especiais sobre cultura, saúde e direitos terão estreias ainda neste semestre. Nós estamos de volta no Momento Bancário, conversando agora com os coordenadores da Regional Norte, a companheira Márcia Basqueira, que é bancária do Banco Itaú. Boa noite, Márcia. Boa noite, Juvândia. E com o Marcelo Gonçalves, que é bancário do Santander e é coordenador da Regional Centro. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ju. Bom, onde é que fica? Bom, Regional Centro, né? Onde é que fica essa regional, Marcelinho? Fala aí. Fica aqui do lado do sindicato, ao lado do Martinelli, na rua São Bento, 365, no 19º andar. Então fica bem perto do sindicato e a gente convida todos os bancários aqui do centro a conhecerem a regional. Márcia, onde fica a Regional Norte? Nós costumamos dizer que a Regional Norte ela fica do outro lado do rio. Ela compreende ali a Vila Guilherme e vai até Parada de Taipas, Perus, é um pouco extensa. Ela é bem, geograficamente, também outra regional, que apesar de não ter um número tão grande de bancários, mas ela é muito grande, né? É a cidade de São Paulo. Bom, e como é que tá? Qual foi a reação dos bancários a essa proposta? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. No geral, o que a gente tem recebido aqui de e-mails, né? Bancário indignado, achando que é uma provocação. O que os bancários têm dito aqui, Marcelinho? Na região central aqui da cidade, é muita revolta e insatisfação. O resultado dos bancos é extraordinário, né? Os 6 maiores bancos, me parece que lucraram só nos primeiros meses quase 30 bilhões de reais. Exatamente, lucro líquido. Um lucro líquido, né? Nesse montante extraordinário, fantástico, e reconhecimento e valorização do trabalho do bancário não há, porque só repôs a inflação e nada mais. Não apresentou nenhum aumento real. Então, satisfação muito grande. Muito bem. Ô Márcio, é comum, assim, nessa época, e a gente sempre fala isso, é comum que os bancos comecem a soltar um monte de boatos, né? Que comecem a ter muitas desinformações, e a gente sempre fala para o bancário ficar bastante atento às informações que o sindicato, as informações do sindicato, seja pelo site, a Folha Bancária. Como é que funciona a Regional Norte? Vocês têm micros, que é um pouco, a Regional Norte funciona um pouco como funciona o sindicato. Mas fala para o bancário aí para ele entender. A Regional Norte ela é composta basicamente por agências. Agora está vindo uma concentração nova do Santander, e os bancários eles nos têm como referência. Nós temos um trabalho árduo lá, porque como só são agências, o nosso foco é integralmente nas agências. E toda a informação que muitas vezes chega dos bancos para os bancários, eles vêm confrontar com as nossas informações. Olha isso, qual que é a leitura do sindicato? Então, a gente pode dizer assim, com convicção de que os bancários nos têm como referência, como fonte de informação. Visita todos os locais de trabalho, todos os pontos são visitados. Então, a gente pede para os bancários mandar pergunta ou consideração, e tem aqui uma pergunta de um bancário do Itaú, viu, Márcia? Ele fala o seguinte, ou ela, né? Aqui não tem o nome. Gostaria de saber se a multa que o banco recebeu, que o Banco Itaú recebeu da Receita Federal, se vai interferir na nossa PLR. Primeiro que essa multa não é só administrativa, ela não foi nem administrativamente ainda, ela tem um caminho a percorrer. Então, ela não
tem decisão final, né? Enfim, tem um longo caminho a percorrer, não vai impactar na PLR, né, desse ano e se ela se mantiver, aí tem que ver lá na frente. Agora não impacta, não tem decisão. O pessoal da Zona Norte tem perguntado isso. O que o bancário do Itaú está falando, Márcia? Eles estão indignados, porque a leitura muitas vezes do bancário é que o ônus vai sobrar para eles. E a indignação é em que sentido? Nós estamos trabalhando, nós estamos nos doando, as metas estão... E as metas no Itaú, como é que são? Absurdas. Eu falo que lá no Itaú não é... o mercado financeiro fala em juro composto. No Itaú é meta composta, porque é 1.800% ao ano, que é 150% todo mês. Então, assim, eles estão, assim, assustados. Se eu disser que não, é mentira. Mas a gente fala bem a leitura do que você colocou. Olha, é muito precoce, isso não vai impactar agora, tem toda uma leitura que tem que ser feita e tudo mais, e não dá para dar um indicativo agora. Mas que independente de qualquer resposta que venha a ter, tudo é o quê? É o conglomerado dos funcionários fazendo uma discussão clara e transparente, se for o caso, unidade. E como é que estão as condições de trabalho no Itaú? O pessoal... Itaú demitiu muito, o povo reclamava muito de sobrecarga, às vezes até nem tem tempo para almoçar. Como é que estão essas condições de trabalho agora? Olha, Juvândia, eu costumo dizer que há um tempo atrás, uns 20, 30 anos, quando a gente dizia que era bancário, era sinônimo de status. Hoje os próprios clientes falam, você é louco, porque estresse, falta de funcionário, falta de condição de trabalho, sem banheiro, às vezes banheiro digno para usar. O regional teve que parar a agência porque estava sem banheiro, né? Porque não tinha banheiro. Uma agência situada dentro de um supermercado e o banco se onerando da responsabilidade, jogando a responsabilidade para o supermercado. Existe uma norma, uma ANR, que diz que é a condição do empregador, no caso o Itaú, e eles não conseguiam. Então, precisou ter a atuação do sindicato para uma coisa que supostamente é o básico do básico. Então, assim... Os bancários, eles estão, assim, largados. Os banqueiros, eles só pensam em lucro, 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 meta, 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 cortando papel higiênico, fazendo o bancário cortar papel dentro de agência. Picar papel. Tudo para cortar para o bancário, eles fazem. Agora, para reconhecer o empenho, o trabalho, você não vê a contrapartida. Marcelinho, o que o pessoal... que você acha que é importante para os bancários, que eles têm falado disso na campanha, além do índice, além, né, do salário, do piso? As visitas que nós fazemos nos locais de trabalho aqui no centro, Juvândia, não se difere em nenhuma outra região da cidade. As condições de trabalho, né, além do índice da PLR, né, as condições de trabalho, a pressão por meta. No Santander estão pedindo meta até o dia 15 do mês. Quer dizer, agora o mês no Banco Santander só tem 15 dias. Ou seja, aquela história que a gente falou que os bancos estavam pressionando os bancários para bater a meta na primeira quinzena de setembro por causa da greve. Por causa da greve, mas isso já estava sendo feito inclusive antes no Santander. Antes de fazer proposta, quer dizer, eles já sabiam que não ia fazer proposta decente, né? Já que resolveria a campanha. E aí começa a cobrar a meta no dia 15, né? Tem que entregar a meta. O Bradesco aumentou muito a meta também, a cobrança também aumentou no Bradesco. E o Santander é o que a Márcia falou. É muito difícil, no Santander não, no Itaú. É muito difícil hoje trabalhar no Itaú. Já foi um dos melhores bancos e de repente virou o que virou, né? Ninguém tá pedindo demissão porque não aguenta trabalhar. E o Vale Alimentação também. Se fala muito no Vale Alimentação, a gente escuta isso bastante. Bom, vai ser fácil para os bancários do centro irem para a Assembleia, né? Porque a quadra fica na rua Tabatinguera, ali na Praça da Sé, atrás da Praça da Sé, né? No número 192, portanto, pertinho, né? Não tem desculpa para os bancários. Não tem motivo, Joana. Tem que ir para a Assembleia, A gente está convocando os bancários, a Folha Bancária convoca os bancários do nosso site. Estamos falando dela agora aqui. E o bancário não tem motivo para não ir. E na Zona Norte? Né? Como é que eles fazem para vir para a Assembleia? Nós temos vans à disposição na regional. Tem uma outra van que ela vai para a região mais longínqua lá, que é para Pirituba, Perus, pega os bancários, traz para a Assembleia e depois deixa-os lá no local, porque também é complicado. Não tem desculpa, né? Não. É um dia importante, é um dia que a gente vai discutir a greve, né? A gente tem que aprovar a greve, porque é a resposta.
E os bancos têm até o dia 19 para chamar a negociação, fazer, enfim, uma proposta decente realmente que dialogue com tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Que além do índice são as condições de trabalho, PLR. Uma última consideração, Anne. Eu vou falar aqui o que eu sempre digo para os bancários lá da Zona Norte, que nós, enquanto sindicato, a nossa briga, se é que se pode dizer briga, batalha, é contra o banqueiro, não é nunca contra o bancário. E que ele tem que ver no sindicato um aliado que a gente está sempre buscando o quê? Nós não queremos quebrar a instituição financeira, fazer estardalhaço. O que nós queremos é que cada vez mais o bancário tenha melhores condições de trabalho, tenha uma melhor distribuição de lucro, tenha um reconhecimento do empenho e trabalho dele. É esse o nosso intuito, que a nossa briga é sempre com o banqueiro, não é com o bancário. Marcelinho. Bom, o sindicato são os bancários organizados e nós queremos... Todos nós, né? Todos nós, né? Eu, a Juvande, a Márcia, todos nós estão nos assistindo nos locais de trabalho. Nós estamos organizados, temos uma história linda, que está completando 90 anos, né, cujo tema é fortalecer a democracia, fortalecendo a democracia no nosso país. A gente tem uma história de muitas lutas e conquistas, e este ano não pode ser diferente. A gente quer lotar a quadra para aprovar a greve, para já nessa Assembleia ser uma demonstração de força. Então, parar a Rua Tabatinguera ali, ter gente saindo, né, e enchendo aquela quadra, e aí os bancários têm que fazer a parte deles, de vocês, de irem para essa Assembleia. Né? Depois de ajudar na greve. Muito bem, gente. Então, vamos encerrar aqui esse bloco, e no próximo bloco nós vamos conversar com os coordenadores de mais 3 regionais. E vamos aproveitar para vocês conhecerem bem o sindicato e saber, né, para onde procurar. O sindicato está bem próximo aí de você. Então a gente volta no próximo bloco. Bancários de todo o Brasil estão unidos na campanha nacional para cobrar avanços econômicos e melhores condições de trabalho. A categoria quer 5% de aumento real de salários, além de valorização no piso e PLR maior, com pagamento de parcela adicional. A categoria também reivindica aumento dos vales refeição, alimentação, da 13ª cesta e do auxílio creche babá, no valor de um salário mínimo mensal para cada. O fim das metas individuais e abusivas também tem destaque na luta dos bancários, assim como o fim das demissões em massa e mais contratações. O mote da campanha deste ano é Vem pra luta, vem! O setor da economia que mais lucra no país tem todas as condições de proporcionar melhores condições de trabalho e salário à categoria. A nova programação da TVB, a TV dos Bancários, já está no ar, com a volta do Momento Bancário com a presidenta uma vez por semana e a estreia do Contraponto, programa de debates com blogueiros mediado por Juvândia Moreira, toda a primeira segunda-feira do mês. Estes 2 programas marcam a fase renovada da TVB, que agora possui estúdio próprio com equipamentos mais modernos e cenários novos, de onde serão gravados programas que vão ao ar pelo site do sindicato. Futuras produções como o Jornal dos Bancários e especiais sobre cultura, saúde e direitos terão estreias ainda neste semestre. Estamos de volta no Momento Bancário, falando sobre a campanha nacional dos bancários, o nosso calendário, sobre as regionais do sindicato, como é que nós estamos organizando a nossa participação nessa Assembleia do dia 12 e a greve por tempo determinado a partir do dia 19, caso aí os bancos não mudem essa proposta que eles fizeram. Bom, então a gente vai agora conhecer as 3 últimas regionais, né? O sindicato está dividido em 7 regionais para estar mais próximo dos bancários. E a gente está aqui com o Cláudio Luiz, que vai estar substituindo a coordenadora da Regional Paulista. Vai falar um pouco onde é que está localizada a Regional Paulista, como funciona. E a gente tem aqui também o Maico Aze, que é o coordenador da Regional Oeste. Vai falar um pouco, né, onde é que fica essa regional, quem são os bancários, quais as regiões, aí um pouquinho para você saber quem é o coordenador da sua regional. Isso é muito importante, principalmente na greve, né?
mas durante todo o ano para você ter o sindicato mais próximo de você. E a gente também vai conversar aqui com a Érica Simões, que está aqui representando a Regional Leste, porque o coordenador, infelizmente, ontem teve um acidente aí com o braço, e nós estamos torcendo pela saúde do Marcelo Sá, para que ele se recupere logo. Bom, boa noite, Érica, Cláudio, Maicon. Boa noite. Queria começar aqui com Cláudio Luiz. Cláudio, onde é que fica a Regional Paulista? A Regional Paulista está localizada na rua Carlos Sampaio, no 305, próximo ao metrô Brigadeiro Luiz Antônio. Atravessa ali, saída da Pertinho Carlos do metrô, Sampaio. né? Exatamente, está bem localizada ali. Muito bem. Cláudio Luiz é bancário do Banco do Brasil e também está acompanhando as negociações específicas aí na Exato, mesa de negociação, que por enquanto não tem nada, né? Não, até agora o banco está fingindo de morto, não apresentou nada. Falar nisso aqui, o Cláudio, tem uma pergunta aqui de um bancário do Banco do Brasil, que ele fala o seguinte: se já foi sacramentado na Justiça que a carga horária dos bancários é 6 horas, por que o sindicato, o Ministério Público do Trabalho, a Contraf, não tomam medidas junto à Justiça e ao Ministério do Trabalho para que os bancos cumpram isso? E quais as medidas para este ano para reverter o plano de funções? Bom, medida para reverter o plano de função aí, instaurada a revelia, né, dos trabalhadores unilateralmente pelo banco, acho que tá dado aí, né, Cláudio? A medida é vir para a campanha. Exatamente, é participar, fazer a greve, né? Fazer a greve para a gente reverter, principalmente as verbas, que o banco mexeu, né? Ele reduziu verba de comissionamento, que era de R$ 1.000 e poucos, baixou para 200 e pouco, e criou-se um complemento, né, que vai reduzindo conforme o tempo de permanência nesse cargo. Então a nossa briga é permanente, quando esse plano de função é permanente. O bancário tem que vir nos ajudar a combater esse plano aí. Tá, porque isso é muito importante, o que o Cláudio está falando. Gente, a luta não é feita pelo sindicato, ela é feita por todos nós, né? Todos os bancários. Luta é isso, né? Movimentos, né? Movimento sindical. O nome já diz, movimento. Precisa de gente para a coisa acontecer. E ao longo desses 90 anos de história que o sindicato tem, desde a conquista da jornada de 6 horas até o fim do trabalho aos sábados, que também foi uma conquista, foi de muita luta do sindicato, mas com os bancários juntos. E o bancário pergunta aqui, por que o sindicato não entra com ação? O sindicato, o Ministério Público, o sindicato tem ações, até foi aprovado em assembleia, tem que montar os grupos, né? Já tem uma parte das ações. De 7ª hora tem várias ações já que foram ingressadas na justiça. Já ingressamos com algumas, estamos montando os grupos aos poucos. Mas também tem que ter luta, porque, na verdade, tem um parágrafo lá da CLT que faz a exceção à jornada de 6 horas, né? E eu acho que as coisas se resolvem muito na luta, porque o que é a exceção? Quem enquadra as pessoas nessa exceção? Hoje os bancos colocam 60% dos bancários, né, trabalhando 8 horas e só 40% trabalha 6. Então, assim, hoje a exceção virou a regra, né, infelizmente. O Maico é bancário do Itaú. Inclusive, Maico, o pessoal está perguntando aqui, acabou de chamar a pergunta, que o bancário pergunta o seguinte: este ano o Itaú dará a PCR? O pessoal está perguntando muito sobre a PCR lá na O dinheiro, na né, Ju? Porque o CAL também fica na Regional Oeste. Fica na Oeste, né? Exatamente. O CAL é uma concentração que nós temos em Itaú lá. Na realidade, nós temos várias concentrações, né? De banco na Regional Oeste, Santander, a torre do Santander. Fica lá também. Então, Lapa, Pinheiros, tudo isso é da Regional Oeste? Tudo da Oeste. A Regional Oeste fica hoje ali na rua Benjamin Egas, ali próximo à Faria Lima, né? Perto da estação nova do metrô, da linha amarela. Então a acessibilidade ela é muito tranquila. Dá para ir andando do metrô? Dá para ir 5 minutinhos, é super tranquilo. E embora nós ficamos ali na Faria Lima, nossa região é bem extensa, né? Então a gente pega lá Butantã, Lapa, CEAGESP, se estende até... O CAL que fica lá na Raposo Tavares. Até Raposo Tavares. Então, é uma região bem extensa, mas com a facilidade do metrô hoje é muito tranquilo. Você tem uma noção do CAL, hoje até a regional, você leva em torno de 20 minutos de metrô. Então, só responder. Primeiro que o banco não dará a PCR, né? A PCR é uma negociação que o sindicato fez com o banco, é luta e tal. E o banco vai pagar sim a PCR. Nós estamos cobrando do banco isso. A nossa cobrança é o seguinte: o banco pagou ano passado R$ 1.800. Esse ano ele tem que pagar mais, entendeu? E é isso que a gente tem que lutar. Faz parte, inclusive, da campanha. A gente está dizendo o seguinte, porque quando é que o banco vai pagar o PCR? Vai pagar junto com a antecipação da PLR. Agora, quando terminar a campanha salarial, tem um prazo lá para pagar a PLR. Tem que pagar também a PCR, mas
Isso, gente, tem que ter luta, tem que ter, né, fazer parte dessa luta. E a gente tem cobrado do banco, só que a gente não quer que o banco pague só os R$ 1.800, tem que pagar mais, porque afinal de contas, inclusive o número de bancários diminuiu, porque tem um bancário que está falando o seguinte, olha, ano passado os bancos usaram a PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, para mascarar seus lucros e reduzir a PLR. Eles tentaram esse artifício novamente? Bom, a gente vê que essas provisões, elas diminuíram no balanço, mas eles continuam provisionando até porque tem lá as exigências do Banco Central e nós estamos muito atentos a esse provisionamento. E a nossa cobrança a PLR tem que aumentar. Porque se você pegar, quando nós negociamos PLR 95 e os bancos gastavam em média 12% do lucro distribuindo PLR para os bancários. Hoje, quando você vai olhar Itaú, Bradesco, né, Santander, eles gastam uns 7%, né, e às vezes até menos, dependendo do banco. Portanto, o PLR tem que aumentar. E aí ele fala o seguinte, o número de bancários diminuiu, o lucro aumentou e a distribuição de bônus para os diretores também. No caso do Santander, aumentou quase 40%, os bônus dos diretores, né. Como a FENABAN e os banqueiros justificam só 6,1% de aumento em todas as verbas e na PLR? Aí eles choram, falam, parece até que o mundo está, né, terrível, parece que tudo vai, né, acabar, quando a gente sabe que não é verdade. O Érica, onde é que fica a Regional Leste? A O que Regional os bancários Leste... estão achando da proposta? Os bancários da Leste vêm para a Assembleia? Bom, vamos por partes. A Regional Leste fica na Rua Icem, número 31, bem pertinho do metrô Tatuapé. Qual era a segunda pergunta? A segunda pergunta é Assembleia e também... Ah, sim, os bancários da Leste proposta que virão eles sim estão para a achando. Assembleia, tem transporte lá para todo mundo. E, inclusive, os locais mais distantes, os bancários que tiverem interesse, a gente também coloca vans nos locais mais extremos da Zona Leste, porque a Zona Leste é muito grande. Como São Mateus faz parte da Zona Leste. da Zona Leste, Cidade Tiradentes faz parte da Zona Leste. Sim, a gente tem agência na divisa com Suzano, Itaim com Paulista. Itaquaquecetuba, é bem longe. E ela começa aqui no Brás, no final da Rangel Pestana, até esses locais. Então, ela é bem extensa mesmo. Certo. E os bancários da Leste, o que acharam da proposta? Os bancários da Leste acharam a proposta muito ruim, eles acham que dá para melhorar e eles estão dispostos a ir para a luta esse ano, como todos os anos, né? Que a Regional Leste é uma regional que para muito, os bancários participam muito. É uma agência com muitos locais de trabalho, a gente tem quase 570 locais e os bancários nos convocam, eles têm muita disposição para a luta e participam mesmo. É mesmo, todo ano a gente vê a Regional Leste participando bastante. Cláudio Luiz, a Regional Paulista, está aqui do lado da quadra também, é bem facinho para o pessoal, né, vir para a Assembleia, mesmo a Oeste, que tem muito metrô ali, também, além das vans que o sindicato coloca, né. Cláudio tem aqui um desabafo de um bancário do Banco do Brasil. Ele fala assim, olha, desabafo. Quem trabalha, a maior parte na sala de atendimento do BB sofre. Com caixas eletrônicos obsoletos, que quebram com frequência, que não funcionam nos dias de picos. Nós, funcionários, somos até xingados por clientes mal educados e tudo isso é lamentável. Fora que faltam funcionários, né? Isso é uma realidade, né? O pessoal falta de funcionário... As condições de trabalho, principalmente nas agências, estão difíceis, né? O pessoal, né, apesar desse lucro de 10 bilhões, e o banco não dá condições de trabalho. Tem que contratar mais funcionários, melhorar, né, as condições de trabalho, inclusive tecnologia também, né? Que o Banco do Brasil tem que melhorar o parque tecnológico das máquinas, monitorar, porque tem muita dificuldade. Hoje você chega no autoatendimento, as máquinas estão sem dinheiro, não foram abastecidas, principalmente no final de semana, quando tem muito movimento, né? Então, eu acho que assim, nós estamos cobrando do banco, sim, melhores condições de trabalho, que é na agência que entra o lucro o lucro do banco, né? É ali que entra o dinheiro e sai o lucro que o banco tem. Então, assim, o banco tem que investir nas agências, contratando mais funcionários, aumentando a dotação das agências, o número de caixas. A gente viu que não contratou, né? Ao contrário, o pessoal que saiu, ele nem repôs as Não vagas. repôs, a gente está brigando que que o banco contrate mais 5 mil funcionários. Está na minuta, está na pauta para esse ano. Tem gente aprovada no concurso, hein? Basta que ele convoque, né? Que eles travaram por um certo período, dizendo que estavam fazendo um remanejamento, né? Que tem local que estava sobrando funcionário. Mas começou a chamar aqui em São Paulo, a semana passada chamaram 20 para as agências, mais um para a agência aqui, o outro para a agência lá na Zona Leste, que é onde falta mais as pessoas da região lá estão reclamando, falta de funcionários, né?
E nós estamos cobrando do banco. Isso aí é a mesa, está na mesa e vamos... Aí Michael, o bancário apareça lá na Assembleia para reforçar lá. greve nossa... a partir do dia 19, hein? Tem que Exatamente. aprovar, é importante aprovar isso. Ô, Maico, a gente tem falado muito de condições de trabalho, né, do descimento da categoria, da importância do banco mudar essa realidade da falta de funcionários, sobrecarga, das metas, da pressão, né? E a gente também tem na nossa pauta o abono assiduidade, que é uma reivindicação. Você tem meses de 30 dias, meses de 31, e o bancário recebe, independente se tem 30 ou 31 dias, ele é o mesmo salário, né? E a gente reivindica aí o abono assiduidade, né? São 5 dias de folga no ano, e ele poderia programar essa folga. Isso, o que os bancários falam dessa reivindicação, ou do vale alimentação, ou, né, auxílio porque creche? assim, o que acontece, Gilvande, a gente tem campanha salarial, né? O banco, os banqueiros acham, a FENABAN acha que só 6.1 resolve a campanha. Na verdade, não. O que resolve a campanha salarial é justamente esses pequenos detalhes. A melhoria no vale alimentação, questão de a qualificação do trabalho, né? A questão da sua idade pegou muito bem, a questão das férias também. Então, assim, tudo isso... Parcelamento do adiantamento das férias. Tudo isso mobiliza muito a categoria. Mas, assim, para que o sindicato consiga isso, né? Nós que somos o sindicato, o internauta, o bancário tem que vir para a luta, não tem segredo. Né? Tem que vir para a Assembleia, tem que participar. A partir do dia 19, foi aprovada a Assembleia, tem que fazer greve, tem que vir para a luta junto com a gente. Então, assim, para conquistarmos tudo isso e não ficar nesse basta, o 6.1, o bancário tem que vir para a luta junto com a gente. Muito bem. E tem aí o piso também, né, Érica? Ali na Zona Leste tem uma concentração importante do Banco Itaú, que é o CAT. Exatamente. Né? Que é uma central do atendimento. Tem ali o quê? Uns 5 mil bancários ou uns 3 mil bancários? Ali o último censo tem em torno de 5.500 trabalhadores. A maior parte deles é de bancários, mas tem outros... E são atendentes, sim, né? Sua maioria. Sim, exatamente. E é uma reivindicação importante esse aumento do piso. Às vezes o pessoal não imagina o quanto isso é importante, porque o aumento do piso, no caso em especial dos bancos privados que não tem um PCS como tem os bancos públicos, embora o piso seja importante também para o IB e para a Caixa, né? Ele reflete no salário do Caixa, quer dizer, um aumento maior para o Caixa, um aumento maior também para o primeiro comissionado. Como é que o pessoal da Zona Leste vê essa reivindicação, qual a importância? Sobre o aumento do piso, eles falam bastante, mas é aquilo mesmo que você falou. Embora a gente tenha o CAT lá, a maioria dos locais de trabalho é composto de agências, né? E é o que você falou, o aumento do piso, ele impacta na maior parte do funcionalismo da agência. Então, todos comentam e é bom para todos. Esses dias eu ouvi um bancário falando uma coisa que eu achei bem interessante. Ele fala o seguinte, se você mexe no piso da casa, naturalmente você tem que mexer no teto. Então, se você melhora o salário de quem está na base da pirâmide, naturalmente, você melhora de todo mundo. Eu achei bem legal. Eles falam bastante sobre isso. Exatamente. Muito bem. Bom, gente, assim, uma fala rápida para a gente finalizar aqui o nosso Momento Bancário de hoje. Nós teremos, lá na Oeste, nós vamos ter vans saindo da regional, teremos vans também nas concentrações, e as agências mais distantes, liga lá, 38367872, mobilize sua agência, o pessoal lá que a gente manda van e para vir para a Assembleia fortalecer a luta. Muito bem, depois ajudar na greve na regional, né? Com certeza, né, importantíssimo. Cláudio Luiz. Bom, eu queria deixar um recado, na verdade, é para todos os bancários, né? Esse é o momento da nossa campanha salarial, nossa database, e é o momento de unidade, né? Agora é o coletivo que prevalece. Né? O bancário tem que esquecer um pouco a questão do individual, de simplesmente pensar na carreira. Esse é o momento, principalmente, os bancários do Banco do Brasil, que eles mandou a coisa para a gente começar a participar coletivamente para resolver os problemas da categoria. Né? E é participação, não tem outro remédio a não ser participar. O sindicato é um instrumento que nós temos de luta. Né? Então, a gente tem que participar nas regionais, tem 7 regionais, tem a sede aqui no Martinelli. Né? Nós vamos fazer, provavelmente, plenária durante essa campanha aí para organizar as pessoas. E acho que, assim, a palavra-chave é participação. Não tem outra forma da gente combater os desmandos do sistema financeiro, que hoje está mandando no mundo todo. Então, se não tiver unidade dos bancários... Exatamente, e uma unidade nacional, né? Não só aqui nacional. Na nossa base, a gente está construindo um calendário nacional, a gente tem a preocupação de ver os prazos que os sindicatos têm, e o Cláudio viu, acho que é nesse último debate do comando, o quanto que a gente debate com todos os estados, né, os representantes dos sindicatos, para ver qual é o melhor calendário que cabe nos estatutos dos sindicatos, para que a gente saia todo mundo junto e mais fortalecidos nessa greve. Érica.
Bom, eu já participei de outras edições do Momento Bancário em Debate, principalmente com os coordenadores de regionais, e eu sempre gosto de salientar a importância do Bancário da Leste. O Bancário da Leste é um bancário muito participativo, ele nos cobra muito, ele participa muito. Então, assim, para além dos que já nos ajudam, eu quero convidar os que ainda não se agregaram à luta. Vem para a luta, gente, porque a gente só tem a ganhar e a gente só vai conseguir ter uma campanha salarial vitoriosa se os trabalhadores participarem. Muito bem, então a gente vai encerrando aqui o Momento Bancário de hoje, convidando vocês a participar, aliás, convocando a participar, né, porque é nossa obrigação participar da campanha, porque isso vai beneficiar, como o Cláudio diz, a todos, né, seja para contratar mais, seja para o aumento real, para conquistar o aumento real do piso, né, a valorização dos vales refeição, alimentação, do auxílio creche babá, né, o abono, a conquista nova do abono assiduidade, né, ou do Vale Cultura, enfim, é importante. E a melhoria aí das condições de trabalho, o fim dessa pressão por metas, do adoecimento da categoria, tudo isso só vai sair se a gente estiver juntos, se a gente participar, se a gente estiver juntos nesse calendário e participando ativamente com o sindicato. Porque a luta, ela é de todos nós, né? E você tem que vir para a luta também. E no dia 19, a gente tem que aprovar aí, na Assembleia do dia 12, a greve, né, por tempo indeterminado a partir do dia 19, porque os banqueiros não deixaram outra alternativa. Estão jogando os bancários para a greve e a gente tem que dar resposta e tem que ser uma greve forte. Então, esse é nosso recado para você. Venha participar do sindicato, venha participar da campanha, porque a campanha é de todos nós. Um grande abraço e até a Assembleia do dia 12.